Em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos, obrigado por tudo, e que o Senhor Deus venha nos abençoar. Ó Deus, traz essa palavra aos teus filhos poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Podeis assentar. As nações e os ciúmes em Israel. Israel, a terra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos, dia 21, subir à Terra Santa, agora, uma segunda-feira. Pessoas daqui da igreja estão indo, pessoas de outras igrejas, pessoas também de fora de Feira de Santana. Estão indo conosco, 35 pessoas. 2018 foram 67 pessoas. O dólar explodiu mais, eu creio que ele, da agora em diante, começa a baixar, e aí a viagem ficou um pouquinho salgada, mas já estamos providenciando outras viagens que dê para mais e mais pessoas irem. Então a nossa próxima caravana vai ser 2021. 2020 vai ser África. Vamos trabalhar bastante lá na África, no país chamado Moçambique, começando na sua capital, Maputo. Estamos com a igreja lá, e a igreja está crescendo, está bem, e nós vamos fazer cruzadas, orar por cura lá naquele país. E outra conexão que é a América. Então 2020, América e Moçambique. 2021 nós vamos para Israel. Então vai dar tempo você se programar para você ir com a gente levar uma grande quantidade de pessoas. Vai dar tempo suficiente. E nós, toda vez que nós viajamos para Israel, fazemos essa campanha, a campanha de Israel. Você vai pegar esse papel aqui daqui a pouco, anotar seus pedidos, pessoas já receberam na terça-feira, daqui a pouco vai ser distribuído. E você vai anotar aqui, não precisa você colocar seu nome, você coloca só o que você quer aqui, espiritual, saúde, familiar, financeiro e sentimental. Você escreve aqui. Se você disser eu não tenho fé, não tem problema. Pelo menos deixa a preguiça de lado, pega o papel e escreva o que vai acontecer na sua vida. Isso aí quem te garante sou eu. Você tendo fé ou não, eu tenho por você. Então nós vamos chegar lá a apresentar onde Davi venceu Golias. Lá no vale onde Davi venceu Golias. E os nossos problemas serão derrotados ali naquele vale. Quando nós passarmos lá, oferecermos esses pedidos, apresentando a Deus ali, Deus vai realizar milagres. Daqui a pouco você pega o seu papel aqui. Mas vamos ouvir a palavra de Deus. Israel, primícia, depois toda a carne verá a glória de Deus. Aí no texto de Joel, abra em Joel, capítulo 2, Joel 2, 22 a 27. 22 a 27. Diz assim o texto: não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Quem achou, diga amém. Joel 2, 22. Abra no smartphone ou na Bíblia. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. E as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos fartareis. Diga-se, essa promessa é para mim. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Diga para quem está ao seu lado, dívidas são vergonhas para quem tem caráter. Quem tem caráter não quer ser cobrado os 10 centavos. Quem não tem, deve, não está nem aí. Mas nós estamos falando daquelas pessoas que, por um assunto hoje, uma situação ou outra, ela se envolveu em problema de dívidas. É uma administração ruim, é um país difícil, é o país mais difícil de se viver, economicamente falando, é o Brasil. Muitos países têm dificuldade em outras áreas. Falta de água, guerras,
brigas entre os povos, confusão naqueles países, guerra civil, mas o Brasil, o problema é financeiro, há anos, há séculos. Isso aí Deus vai resolver. O que é que acontece? A pessoa ali entrou um plano econômico, entrou outro plano econômico, saiu um presidente, entrou outro, ela bota um negócio. Eu tive um negócio uma vez, fábrica de pias e tanques, vendia para as construtoras, e de repente houve o plano Collor. E Collor entrou no governo. Houve uma eleição, todo mundo esperançoso, ele entrou. Quando ele entrou, ele confiscou. Foi muito suicídio. Quem lembra disso, 93, 94? Quem lembra? Houve suicídios demais de empresários. Quem tinha 2 milhões no banco, 10 milhões, 15 milhões, tinha uma empresa, funcionários, o governo tomou o dinheiro todo. No outro dia você chegava lá na conta, a conta estava zerada. Então eu estava nessa situação, zerou as contas da empresa, zerou as minhas contas pessoais, o pessoal começou a trocar mercadoria por dinheiro, e aí eu entrei à bancarrota, entrei à falência. Muita gente faliu, muita gente se suicidou, e Deus me chamou. Foi quando eu me converti em 1994. Então foi minha conversão. Glória a Deus por isso. O que é que acontece? Quando você lê uma palavra o Senhor está dizendo: restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a lagarto, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente, vos fartareis, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Deus está dizendo que dívida é vergonha. O meu povo nunca mais será envergonhado. Quando eu li a Bíblia, em 3 meses eu li a Bíblia, eu entendi isso. Eu digo, não, eu vou trabalhar para pagar minhas dívidas, vou honrar a todas as pessoas que eu devo, e vou acabar com isso na minha vida de uma vez por todas. E essa vergonha desses telefonemas que eu estou recebendo, a vergonha dessas pessoas que estão me cobrando, vai acabar na minha vida. Eu não vou passar mais essa vergonha. E aí você crê na palavra, vai trabalhar, vai lutar, não é ficar em rede. Cada um vai lutar, acordar de manhã cedo, dormir de madrugada, e Deus vai abençoar. Deus vai abrir portas. A vida é dura. A vida não é para preguiçoso, nem a vida é para quem fica dormindo, não. A vida é para quem acorda e poucas noites dorme. Dorme bem pouco e trabalha, vai para cima. Aí Deus vai abençoar. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Preste atenção, que a Bíblia diz: vocês vão saber que eu estou no meio de Israel. Quem é Israel? É o povo de Deus. E Deus tem uma nação, nós estamos indo para lá agora, existe um lugar que você desce no aeroporto, vê Jerusalém, vê as cidades, vê o país. Existe um endereço geográfico. Então, que o Deus da Bíblia é o Deus de Israel. É o Deus de Israel. Depois do Senhor Jesus Cristo, Jesus veio, aconteceu o Novo Testamento. O Novo Testamento, o judeu não crê. Você chega lá, ele vê a gente chegando lá, ele gosta da gente, que a gente leva lá dinheiro para gastar. Israel vive muito do turismo. Milhões de pessoas todos os anos vão para Israel. Católicos, evangélicos, todos que creem em Cristo, vão conhecer lá a terra que Jesus pisou, a terra que Jesus nasceu, a terra dos profetas, a terra dos apóstolos. Vai conhecer toda a Bíblia. Você vê a Bíblia colorida quando você vai para Israel. Então, ao chegar lá, eles gostam da gente, mas eles não creem em Cristo. Mas pela misericórdia de Deus, Deus fez isso, endureceu o coração deles. Eles teriam o Deus Pai, diga comigo, o Deus Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Aí Deus endurece o coração do judeu para ele ficar com o Deus Pai. Eles teriam tudo só para eles. Aí Jesus vem e muda tudo. Eles não gostaram de Jesus, pela ousadia de Jesus, de perdoar pecados, de curar enfermos, de fazer aquela obra maravilhosa que ele fez, e a obra de ir à cruz e ressuscitar. Não gostaram dessa obra, porque Jesus disse: ide pregar o evangelho a todas as criaturas, a todas as nações. E o evangelho chegou para a gente por causa de Cristo. Esse Deus chegou para a gente por causa de Cristo, porque pelo judeu nunca ia chegar para a gente. Ele chegou por causa de Jesus, que Jesus veio e mandou que todo discípulo dele levasse o evangelho para todas as nações. E o evangelho chegou ao Brasil, chegou à Bahia, chegou à feira e chegou até você. Chegou até você pela misericórdia de Cristo. Então Jesus Cristo deu um outro comando. Os judeus queriam ficar com tudo. Jesus disse: não, ide por todas as nações pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que se batizar e crer será salvo. Amém, igreja? Quem pode aplaudir Jesus? Agora,
Aqui você vê, eu estou no meio de Israel. Então diga assim, Deus, o Deus da Bíblia, está no meio de Israel. Olha outro ponto aqui. Só quando Israel estiver na posição espiritual é que vai acontecer muitas coisas na terra. E Israel vai ficar na posição espiritual. Olha o texto aqui, ó. Isaías 49:14. 49:14. Isaías 49:14. Acha aí rapidinho. Porém, Sião diz, Isaías 49:14. Já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos, isso é uma promessa, agarra essa promessa essa noite para você. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Os teus filhos pressurosamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão do meio de ti. Então o Senhor falando que Israel é como se fosse um filho o qual a mãe nunca esquece. Ainda que Israel peque, ainda que Israel erre, mas o Senhor disse, eu nunca vou esquecer de vocês. Vocês são meus filhos, e eu não posso esquecer de vocês, nem esquecerei. O mal vai sair do meio de vocês. Agora eu vou permanecer e escreverei nos muros o meu nome e estarei aí para sempre. Essa é a promessa dessa noite para você, que vai fazer essa campanha para nós, para a igreja do Senhor, em toda parte do mundo. Anote essa frase se você quiser. Olha só, quem pode fazer muitas coisas, quem pode fazer, muitas vezes não faz. Quem pode? Por exemplo, uma pessoa tem poder, mas às vezes ela não faz nada. Ela podendo fazer e não faz. Ela não faz. Então preste atenção. Andar com quem quer é muito melhor, porque querer é poder. Então você anda com uma pessoa que pode, mas ela não faz. Você anda com uma pessoa que quer, você junta com ela, vai para frente e tudo dá certo. Porque querer é poder. Então, nós unidos, estamos unidos, vamos subir Israel unido, vamos levar os nossos pedidos unidos. Você quer que o Senhor te abençoe, você quer que tudo dê certo, nós vamos unidos, vamos subir Israel unido, vamos deixar a igreja em paz, vamos viajar em paz, voltaremos em paz. E os pedidos da igreja serão atendidos, e grandes coisas o Senhor vai fazer. Cada ano que nós vamos a Israel levando o teu pedido, eu vou representando você lá, até quando você quiser. E no dia que você quiser ir, você vai. Mas até lá, me dá o teu pedido, nós vamos subir a Israel e nós queremos juntos, sim. E eu quero andar com vocês, vocês querem andar comigo, vamos andar juntos, e porque nós vamos poder muito. Diga assim, querer é poder. Eu quero, eu posso. Então ande com quem quer. Porque às vezes você anda com alguém que pode mudar a tua vida, mas ela não muda. E aí? Você anda com alguém que pode te ajudar e ela não te ajuda. E aí? É melhor andar com quem quer. Diga eu quero, nós queremos e nós poderemos. Amém, gente? Glória a Deus. Diga assim, neste lugar é um lugar de sonhos e de novos acontecimentos. Diga, na minha vida vai acontecer muita coisa. O que vai acontecer é muito forte. Presta atenção nesse texto aqui. É Joel 2, do 27 ao 32. Volte agora para Joel. Vós sabereis que eu estou no meio de Israel. Olha, Deus faz questão de dizer, eu estou no meio de Israel. Deus faz questão de dizer que está na tua casa. Deus faz questão de dizer que está nessa igreja. Vós sabereis que eu estou no meio de Israel. Vós sabereis que eu estou no meio da aliança. Pronto. Se acontece um milagre desse aqui, que um médico não pôde curar, Deus está dizendo, eu estou no meio da aliança. Eu estou neste lugar. Ele está dizendo aqui nesse texto, vós sabereis que eu estou no meio de Israel. Deus não quer que você fique duvidando dele e achando assim, fala comigo, a Bíblia já fala, Deus já está dizendo, vocês vão saber que eu estou no meio de vocês. E a Bíblia está dizendo, Israel vai saber que eu estou no meio deles, que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro. Existem 5.000 religiões com 5.000 deuses, mas religião quem deu o nome foi o homem, religião, religar a Deus. Foi o homem que deu esse nome. Nós ensinamos aqui de Jesus Cristo, de você ser discípulo de Jesus. Porque religião divide, religião mata. E Jesus une, e Jesus
faz a pessoa vencer. Então diga glória a Deus. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus e que não há outro. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Olha aí a repetição. Quem não quer mais nunca ser envergonhado aqui? Às vezes uma pessoa passa uma vergonha que ela não consegue superar. A vergonha da traição, a vergonha da dívida, a vergonha de ser humilhado na frente de alguém, a vergonha no meio da família. Vergonhas que a pessoa ou entra numa depressão, ou procura um suicídio, ou sai matando pessoas. Então, isso causa um trauma tremendo. E a Bíblia está dizendo essa noite que não quer que você seja envergonhado. E que se você for envergonhado, Ele vai superar esse trauma na tua vida, Ele vai te abençoar. E essa vergonha na tua vida vai acabar. Pensa aí numa vergonha que você passou. Deus vai curar e nunca mais você vai passar por ela. Amém? Aplauda Jesus. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão o quê? Visões. Também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Você prestou atenção aqui a algo que Deus vai fazer nos últimos dias? Você prestou atenção? Preste atenção muito bem, e deixe de discriminar as pessoas. Preste atenção. Também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Vem depois. Vem depois. Antes está dizendo o quê? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O cara pode ser católico, espírita, ateu, o que for. Ele vai ter um sonho lá e vai dizer: aquele Jesus dos crentes ali é o Deus verdadeiro. Ele pode estar bebendo, ele pode estar dizendo: vou explodir uma bomba na igreja. Ele pode estar dizendo o que for. Certo? Eu não gosto desse pastor, vou matar esse pastor. Já teve gente aqui que entrou armado aqui nessa igreja, com ciúme da mulher dele. Ficou ali onde aquela obreira está, ali armado. A mulher ainda teve a coragem de me dizer, a mulher do cara. E o cara assim, ó, sujou a parede, ficou ali me olhando, que a mulher estava vindo para a igreja para ter um caso comigo. Aí ele veio, freou o carro aí, deu cavalo de pau na porta, parou aí, ficou aí olhando, entrou aqui e ficou aí me olhando, me encarando. Até então não sabia, nunca tinha visto o cara. Então veja que situação. Por quê? O diabo coloca na mente das pessoas o que ele quer. Só que Deus vai lá dar um sonho e tira da mente delas. Deus vai lá e desfaz, tira tudo da mente delas. Derramarei, eu creio nessa palavra. Tem gente que não crê. Tem gente que não crê. Eu tive um sonho quando eu estava no mundo pecando muito. Eu tive um sonho muito forte. Tive um sonho muito forte, eu não sabia o que era aquilo. Quando eu cheguei na igreja, eu comecei a ter sonho e visões direto, porque Deus fala com o povo dele, para você saber que Deus está na tua casa, você saber que Deus está na tua vida, você saber que Deus está na tua família, você saber que Deus está conduzindo a tua vida. E há de ser que derramarei depois o meu espírito sobre toda a carne. Aqui não está dizendo crente, ateu, está dizendo toda a carne, qualquer ser humano. E vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E também, segundo lugar, sobre os servos, sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Aí agora entra a igreja do Senhor. Servos e servas, ou você não é servo? Servos e servas, vem depois. Depois, olha a preferência que Deus está dando. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Olha a preferência que Deus está dando àquela pessoa que não crê ainda e que vai ter oportunidade, porque quando a pessoa tem um sonho lá no mundo, ela diz: espera, eu não bebi essa noite, não tem nenhum crente aqui de junto de mim, eu e o meu travesseiro, eu tive esse sonho, que Jesus é o Senhor, eu venho correndo para uma igreja. Talvez esteja alguém aqui essa noite que está assim, teve um sonho, queria jogar uma bomba aqui dentro e agora já veio sentar aí. Jesus vai te salvar. Jesus vai te salvar. Queridos, também sobre os servos e servas derramarei o meu espírito. Mostrarei o quê? Aí vem os sinais que o mundo tem visto. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora, preste atenção, mas esse dia vai ser ruim, esse dia vai ser isso, vai ser aquilo, mas há uma esperança para mim e para você. Diga: há uma esperança para todos aqueles que conhecem a palavra. Olha o que diz aqui: vai ter acontecer um dia terrível do Senhor? Vai. Agora, há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê?
Porque no Monte Sião, olha Sião, Israel e Jerusalém, no Monte Sião, esse Monte Sião, a gente chega lá em Israel, a gente está no Monte das Oliveiras, Jardim Getsemane embaixo e o Monte Sião na frente, onde você tira aquelas fotos que tem a cúpula dourada, o Monte Sião é ali. Aí a Bíblia está dizendo, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá o quê? Livramento. Assim como disse o Senhor, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Joel 2, 27 até o 32. Então, querido, a salvação passa por Israel, sim. A salvação passa pelo Filho de Deus, que se manifestou e nasceu lá em Jerusalém, lá em Israel, lá naquela região que ele atuou e fez os milagres. Então, subir a Israel é algo profético. Nesses dias aqui nós vamos estudar isso, até fechar essa campanha, até o dia 15. 4. A salvação alcançou os gentios por causa da queda de Israel. Vamos agora para Romanos. Abre em Romanos, capítulo 11. Lá no Novo Testamento. O que nós falamos no início. A salvação alcançou todo mundo, todas as pessoas, porque Israel rejeitou Jesus Cristo. Você pode até ficar assim, Israel não quis, eles iam ter tudo, repito, iam ter tudo. Israel... Aqueles que eram para aceitar Jesus não aceitaram, rejeitaram, para que nós tivéssemos a salvação. Olha o que diz esse texto no Novo Testamento. A salvação alcançou os gentios por causa da queda de Israel. Preste atenção aqui o texto. Digo, pois, quem achou, diga amém. Porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E a sua queda é a riqueza do mundo, a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo aos gentios, quem escreveu isso aqui foi o apóstolo Paulo, divinamente inspirado por Deus, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Mas, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar algum deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida entre os mortos? E se as primícias, a vida dentre os mortos, e se as primícias são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Glória a Deus. Então não te ensorbebeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo. Benignidade, se permaneceres na sua benignidade. E outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. A Bíblia, o apóstolo Paulo falando de quem? Dos judeus. Poderoso é Deus para trazê-los de volta. E o que tem de judeu se convertendo é brincadeira. Que são chamados judeus messiânicos. Judeus messiânicos, que passam a crer que Jesus é o Filho de Deus e é o Messias que já veio. É o Messias que já veio. Eles esperam o Messias, porque todo o Antigo Testamento falava do Messias. O Messias já veio e eles não creram. Mas não creram o quê? Para que nós fôssemos salvos. Então Deus é poderoso. O que resumindo esse texto, não é porque Deus os rejeitou e nós o recebemos que nós vamos ficar orgulhosos. Jesus veio para a gente. Não, nós vamos ficar o quê? Sabendo que se Deus rejeitou os ramos naturais, os ramos originais, Ele também pode rejeitar os que foram enxertados. Nós fomos enxertados. Ninguém aqui é judeu. Aqui tem brasileiro, todos brasileiros, de vários estados,
baianos, sergipanos, paulistas, não importa, chineses, africanos, todos foram enxertados, porque Deus começou a falar com quem primeiro? Com Abraão. O Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de José, o Deus de Josué, um povo só. Deus se manifestava para um povo só. Onde tinha Israel, Deus estava no meio. Abriu o Mar Vermelho, tirou eles do Egito, levou para a Terra Santa, levou para Israel. Veio os profetas Isaías, os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, veio os profetas maiores, veio os profetas menores, Jonas, fala aí outros aí, Malaquias, Oséias, Amós, os profetas menores, e se manifestou na terra Jesus Cristo. Então, Deus veio para eles o rejeitaram para que a gente recebesse a bênção. Amém? Vamos aplaudir a Jesus? Então, queridos, esse texto aqui, Romanos capítulo 11, e mais capítulos da epístola aos Romanos, você percebe muito o apóstolo Paulo falando sobre isso. A rejeição de Israel e que o evangelho chegasse até nós. Então, queridos, há um texto na Bíblia muito forte que dá uma ordem a todo o povo da terra, a todas as famílias da terra, subirem uma vez por ano a Israel, porque senão a chuva não viria. A chuva não viria. Eu não entendia isso. Eu achava que as pessoas iam passear em Israel, que os pastores das igrejas iam passear em Israel, mas na verdade não é. Porque todas as igrejas que se envolvem com Israel, a vida da igreja muda. A igreja muda. Começa a acontecer milagres no meio do povo, começa a acontecer tanta coisa, e Deus muda porque nós vamos lá. É uma obrigação nossa ir lá, todos os anos. É uma obrigação nossa a gente adorar o Senhor. E eu não entendia isso, eu ficava assim, é um passeio. E se fosse um passeio, seria o melhor passeio do mundo. Porque além de você passear, você ia desenvolver o espiritual. O espiritual é muito desenvolvido lá. Então Deus tem bênção para toda a igreja. E as nações e os ciúmes em Israel. Israel vai crescer, Israel vai ser uma bênção, o povo de Deus vai ser uma bênção. E aí o Senhor diz assim, Jesus diz: filhinhos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Você já viu alguém odiar um mendigo? Coitado, o mendigo passa, não chama a atenção de ninguém. Quer dizer, a pessoa tem que ter um desenvolvimento, seja intelectual, seja espiritual, seja financeiro, alguma coisa para que ela gere ciúme em alguém. E ciúme e inveja. Israel é potente. Israel é potente. Israel tem 3 satélites em órbita, lançado por eles. Israel tem 2.000 prêmios Nobel. Tem um Nobel, tem o da paz e tem o prêmio Nobel. E todos, quando você vai ver, a Inglaterra tem, eu não tenho aqui a quantidade, mas eu tenho tudo isso escrito. A Inglaterra, quando você vai ver, se tiver 50 prêmios Nobel ao longo do mundo, 40 é descendente de judeu. A Alemanha, se a Alemanha tiver 200 prêmios Nobel, o Brasil não tem um. Os 200 prêmios da Alemanha, 150 são descendentes de judeus. Os judeus dominam 80% dos prêmios Nobel do mundo, seja na área da matemática, da física, da química, de saúde, de tudo. Quando você ouve falar um exame, eu vou fazer uma radiografia, eu vou fazer como é que chama aquele exame que entra na máquina? Ressonância. Eu vou fazer uma ressonância, tecnologia de Israel. Tecnologia de Israel. Aquela máquina que a pessoa entra de um lado e sai de outro. E que agora está detectando, tem exames daquele que detecta o câncer antes do câncer existir. Tecnologia de Israel. As tecnologias de segurança. Segurança. Uma empresa aqui em feira conversou comigo, um rapaz. Pastor, chegou um cofre aqui agora, que pode ser usado nas empresas, cofres, que saiu agora. Eu digo, que tecnologia é essa? De Israel. O cara nem crente é. Uma empresa de carro forte. Sabe quantos dias leva um maçarico para abrir o cofre? 2 dias. Você com fogo no cofre, 2 dias para ele romper. 2 dias para abrir um cofre. Você sabe o que esse cofre faz? Você pode jogar um mundo de dinheiro dentro do cofre assim, embolado, o cofre separa. R$1, 2, 5, 10, ele mesmo separa. E já cai no banco o dinheiro na hora. Tecnologia
de Israel, tecnologia do povo de Deus. Então entenda que os judeus, Deus deu uma inteligência diferente. E é essa inteligência que Deus quer dar a você, quer dar a nós evangélicos. Inteligência máxima. Qual é a inteligência de Deus? Diga comigo, sabedoria. Sabedoria. A inteligência de Deus é a sabedoria, que é a mente de Cristo. A sabedoria humana, todo mundo tem. A inteligência humana tem. A inteligência dos animais tem. Tem cachorro que é mais inteligente do que o outro. Tem cavalo que é mais inteligente do que o outro. Tem gato que é mais inteligente. Existe a inteligência nos animais. Existe a inteligência no ser humano. Mas existe a inteligência de Deus. Deus quer dar essa inteligência a você. Fique de pé, em nome de Jesus.